Você já parou para pensar como vai estar a sua vida financeira aos 60 anos? Será que você vai viver tranquilo com uma boa aposentadoria? Ou vai depender do INSS e contar as moedinhas no fim do mês? Hoje eu vou te mostrar uma simulação real da minha vida financeira até os 60 anos. Os resultados são surpreendentes e talvez te façam repensar tudo que você está fazendo com o seu dinheiro agora. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Dil e hoje eu trouxe um vídeo diferente, mas é um vídeo muito importante. Hoje nós vamos fazer uma simulação real investindo R$200 por mês, que é o que a gente faz no nosso projeto, rumo aos R$50 de dividendos. E vamos ver o que aconteceria se a gente continuasse investindo esses R$200 por mês até eu completar os meus 60 anos. Será que investindo apenas esse valor vai dar para viver de renda daqui a alguns anos? E será que realmente dá para começar a investir com pouco e garantir a aposentadoria? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Para fazer essa simulação, nós vamos usar a média da taxa Selic dos últimos 10 anos, que no caso vamos usar 8,5% ao ano. Aqui nessa simulação vamos colocar como se tivéssemos uma carteira conservadora. Então vamos usar somente essa taxa da Selic, mesmo sabendo que os meus investimentos da renda variável rendem mais do que 10% ao ano. Então aqui vamos usar somente o pior cenário de todos, que seria essa taxa de 8,5% ao ano. Então aqui eu já estou com o site aberto. Vamos usar o site Mobius. Eu coloquei no Google calculadora de juros compostos e eu entrei nesse site aqui porque ele me mostra mais gráficos do que os outros sites que eu encontrei. Então aqui, o valor inicial. O valor inicial eu vou colocar R$3.700, que é o que a gente tem investido. O valor mensal. O projeto, a média de valores que a gente gasta aí no mês é R$200. A taxa de juros, como a gente falou, a gente vai colocar 8,5% ao ano. E aqui o período, aí eu vou colocar em anos. Para chegar nos meus 60 anos, faltam aproximadamente 35 anos. Então a gente vai preencher aqui e vai aqui em calcular. Só que aqui no site aparece um anúncio antes de você conseguir ver toda essa simulação. Aí você espera o tempo do anúncio e aqui ele já mostra tudo pra gente. O valor inicial aqui, como a gente colocou, 3.700, os juros 8,5% ao ano, o valor mensal R$200 ao mês, período de 420 meses, que é 35 anos. Então aqui, a gente investindo apenas esses R$200 ao mês, sem corrigir a inflação, a gente chegaria no final com R$544.540,94. A gente teria investido, teria saído do nosso bolso 87.700 e em juros a gente teria recebido R$456.840,94. Ou seja, que a gente teria tirado somente do nosso bolso 87.700 e o que a gente receberia de juros do próprio banco seria 456.840. Aí aqui ele me mostra gráficos. Essa partezinha em azul é o valor que a gente teria investido, que é os 87.700. O resto em verde aqui seria apenas os juros de rendimento dos meus investimentos. Aqui ele mostra pra gente também o gráfico de evolução. Então, como vocês podem ver aqui, esse azulzinho é o valor investido. No início, a gente precisa de muito valor investido e a gente recebe poucos juros. Porém, com o passar do tempo, as coisas aqui vão mudando. E aí você começa a receber mais rendimentos que o dinheiro que realmente vai sair do seu bolso. No ano 30, teria saído do nosso bolso 75.700 e de juros a gente já teria recebido R$276.623,90. E nesse cálculo aqui, investindo apenas R$200 somente com essa taxa de juros bem pequena, nós chegaríamos próximos do R$500 milhão depois de 35 anos. E agora a gente vai fazer uma outra simulação. Vamos só simular como se fosse R$300 por mês.
Então aqui, 3.700, valor mensal seria R$300. Vamos ver a diferença que vai dar. Taxa de juros 8,5% e 35 anos. Aí aqui ele já calculou pra gente novamente. E aqui vocês já conseguem ver a diferença que deu nas simulações. O valor total que a gente teria investindo R$100 a mais, né? Porque de 200 para 300, chegaríamos ao valor final de R$ 784.659,07. A gente teria investido 129.700, ou seja, o que sairia do nosso bolso, e o que a gente receberia de juros seria R$ 654.959,07. Ou seja, R$100 a mais por mês fez uma enorme diferença aqui no valor final. Porque antes nós chegaríamos em apenas R$435.000, se eu não me engano. Agora a gente chegaria em 784.659. Então, assim, teve uma enorme diferença de R$300.000 a mais, só investindo R$100 a mais todos os meses. Então, aqui o gráfico novamente. O azulzinho é o que a gente teria investido, seria 129.700. E o verde é tudo que a gente receberia de juros, que são 654.959. Aí aqui, vamos ver em quanto tempo a gente chegaria no meio milhão. No outro, a gente chegaria perto do meio milhão em 35 anos. Aqui a gente até passaria do meio milhão em 33 anos. Ou seja, a gente levaria 3 anos a menos para chegar nesses R$500.000. E agora, eu vou fazer mais uma simulação, só para a gente ver quando a gente chegaria no R$1 milhão, com qual valor, né? Vamos colocar 3.700 de novo, valor mensal R$500 e a taxa de juros 8,5% ao ano, no período de 35 anos. Aqui já calculado, valor total final R$1.264.895,33, o que sairia do nosso bolso R$213.700, e o que a gente receberia de rendimentos aí, de juros do próprio banco seria R$1.051.195,33. Ou seja, uma pequena mudança que a gente faz no valor ao longo do tempo faz uma grande transformação. Que aqui, investindo apenas R$500 por mês, a gente passaria de R$1 milhão. Mas claro que aqui no nosso cálculo não está corrigindo a inflação. Mas mesmo assim você teria um bom montante aí na sua carteira de investimentos, caso você conseguisse investir R$500 por mês durante 35 anos. E você também pode conseguir uma rentabilidade ainda maior que essa e acumular muito mais. Então aqui, o azulzinho, o valor investido, R$213.700. E o que receberia de juros seria R$1.051.195,33. Aí aqui vocês podem ver a diferença enorme que é esse gráfico. Até aqui em 9 anos, 10 por aí, o seu patrimônio parece que mal sobe. Porém, com o passar dos anos, você vai vendo ele subindo cada vez mais e os juros só fazendo crescer ainda mais o seu dinheiro. Então aqui no ano 10, a gente chegaria em R$100.000 investidos, e entre o ano 32 e 33, a gente chegaria no R$1 milhão. E com os 35 anos, nós chegaríamos nesse valor final de R$1.264.895,33. E eu trouxe esse vídeo aqui para vocês porque vocês podem até achar que começar com R$200 é pouco. Porém, vocês viram que ao longo do tempo, R$200 podem se transformar em mais de R$400.000. Então, por isso, hoje eu trouxe essa comparação aqui para vocês. E também para a gente poder comparar um investimento com R$200, R$300 e R$500. Que muitas vezes a gente pensa que não tem diferença nenhuma. Porém, vocês viram aqui nesse vídeo dessa simulação que R$100, R$200 a mais
fazem uma enorme diferença com o passar dos anos. E eu espero que esse vídeo tenha te feito refletir um pouco em como você quer estar quando você chegar aos seus 60 anos. E se você quiser fazer essa simulação aí também, vou deixar aqui na descrição o link do site que eu usei para que você também consiga fazer a sua simulação, porque assim você consegue fazer de acordo com a sua realidade. Se você é muito conservador e for usar o rendimento da taxa Selic, eu te aconselho a usar essa média que eu usei dos últimos 10 anos, que foi 8,5%. Mas se os seus rendimentos forem também contar com a renda variável, então você consegue colocar um rendimento um pouco maior. Mas lembrando sempre que você tem que colocar a pior situação para você comparar os seus rendimentos. Porque como são muitos anos, você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Então pode ter um cenário muito bom, mas também pode ter um cenário muito ruim. E para concluir o nosso vídeo, será que realmente dá para viver de renda investindo apenas R$200 por mês? E a resposta que eu te dou é que investindo apenas R$200 ao mês e chegando no patrimônio de um pouco mais de R$400 mil, não é o suficiente para viver de renda, porque vamos receber aí aproximadamente R$2.730. E hoje no Brasil a gente já não consegue viver com R$2.700. Imagine daqui a 35 anos, investindo os R$300 por mês, nós chegaríamos aí em um pouco mais de R$700 mil, como a gente viu na simulação. O que nos renderia aí aproximadamente R$4.900 por mês. É um bom valor hoje em dia? É sim. Porém, aqui não está descontado a inflação que vai acontecendo ano a ano até chegar nesses 35 anos. Então, provavelmente, quando chegar nesses 35 anos, R$4.000 não vai valer nem metade do que ele vale hoje. Então, possivelmente, nós não conseguiríamos viver de renda somente investindo R$300 por mês. Agora, a situação muda muito quando a gente chega nesses R$500 por mês. Porque quando investimos os R$500 por mês durante 35 anos, nós chegamos no valor final de R$1.200.000, o que nos renderia aí aproximadamente R$8.180 aí por mês. Claro que até lá na frente também tem a situação da inflação, porém com R$8.000 você tem uma melhor condição de vida. Sem contar que ao longo dos anos você vai reajustando esses valores dos investimentos com a inflação. Então aqui no caso eu receberia ainda mais, porque todos os anos eu vou ir corrigindo a inflação para que eu não perca o meu poder de compra. Agora me fala aqui nos comentários qual simulação você mais gostou e qual faz mais sentido para a sua aposentadoria. Se você tiver a mesma idade que eu ou for mais novo, esses planos de aposentadoria fica bem mais fácil de realizar. Porém, se você tem a idade um pouco mais avançada, você tem que fazer investimentos maiores para você conseguir se aposentar com seus rendimentos. E se você chegou até aqui, então já deixa seu like e se inscreve no canal, porque vai vir mais vídeos de simulações assim para vocês. E não se esqueça de deixar o seu comentário falando qual opção você gostou mais e também de colocar qual delas você vai começar a fazer. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!